Boa noite, meu amigo. Boa noite, Tudo bem? Como é que tá aí? A tudo Delma, bem? pequenininha, Tudo ótimo, Alice. tudo ótimo, graças a Deus. E você aí? Tá em Tô aqui em Mineiros? Mineiros, é. Paola de férias e eu trabalhando. É, tá certo. Bom, já tem gente fazendo gracinha aí nos comentários. Eu acho que esses comentários podiam ser desse tipo aí, ó, João Ricardo 18. Acho que podia ser bloqueado, né? Esse aí você sabe que é um fanastrão, não tem como bloquear não, que ele vai falar do mesmo jeito. Mas vamos lá, pessoal entender por que você está aqui. Eu vou fazer um breve resuminho, mas depois você vai contar a história direitinho. O Fábio, ele é amigo da minha esposa desde do ensino médio. A Paola cresceu com eles e quando eu casei com a Paola, até fui no casamento do Fábio com a Delma. Quando eu casei com a Paola, eu fui abraçado por eles como amigo também e hoje são como família que eu tenho em Brasília, sem dúvida. E inclusive ele é padrinho, né, do meu mais velho aí, do André Luiz, todo carinho. E participou de vários momentos aí da minha vida, o casamento surpresa para Paola, o Fábio ajudou até financeiramente aí, que muitos parentes não fizeram isso, e o Fábio fez. Então, assim, para mim é como se eu estivesse falando com um irmão, e o que me deixa mais feliz de estar aqui foi quem me incentivou na vida saudável, que ele vai contar em detalhes essa parte. E é exemplo para muita gente também. Um exemplo de ser humano, um exemplo aí de perspicácia, né? De garra mesmo. Então vamos lá, Fábio. Fala um pouquinho de você, da sua origem. Pode, o espaço é todo seu. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço a, a recepção, Eurípides, doutor Eurípides, né? Quando a gente está no ambiente mais íntimo, a gente não tem muito hábito de chamar o doutor, mas a gente está aqui no seu canal, então sou muito feliz de ter essa menção que você teve, que você fez para mim, para minha família, e realmente é recíproco. A gente tem aqui um carinho com você e com a sua esposa de irmãos de vida mesmo, irmãos só não é de sangue, mas isso é um mero detalhe. E feliz também por, em algum momento, ter conseguido mostrar para você, né, a importância, assim, da gente mudar hábitos, né? E que bom que serviu para você seguir esse caminho e influenciar aí tanta gente, né, com o papo de reto. Não é? E muito legal porque sempre que alguém conversava comigo, aí eu falava, olha, Fábio, quem está falando comigo? E você torcendo, e a Letícia Moreira, o André Burgos, e o JC Souto, isso foi acontecendo naturalmente, e foi você que me mostrou o Tribo Forte. Ó, tá aqui, Eurico, você tem que ouvir isso. E muitas vezes eu questionava algumas coisas lá, assim, não, não é assim, vê lá com o André, aí você mandava o áudio para mim. E isso foi me instigando a estudar cada vez mais e colocar isso na minha prática para impactar vidas dos meus pacientes. Tudo. O Papo de Reto começou de uma forma despretensiosa para falar de câncer e foi mudando o perfil graças à sua influência também, com certeza, não tenha dúvida disso. Que bom, E fico muito então vamos feliz. lá. Conta a sua história. Quem é Fábio de Deus? Da onde veio? Conta pra gente. Bom, eu sou de Anápolis, nascido em Anápolis. Acho que eu praticamente só nasci lá mesmo. Morei muito pouco, sempre, assim, minha história de vida é aqui em Brasília, no entorno aqui do Distrito Federal, né, no Novo Gama. Morei lá até 16 anos, depois vim aqui para Taguatinga.
e hoje moro aqui em Taguatinga, Águas Claras. Tenho 4 irmãos, né? Sou uma pessoa comum, né? Um empregado público que por muito tempo trabalho nos Correios. Eu gosto de falar isso porque eu gosto muito da empresa, gosto muito de tudo que ela ajudou assim na minha construção, na minha personalidade. Hoje eu digo que eu gosto e eu gosto mesmo. Já passei muito perrengue lá, já passei muitas dificuldades. Já disse várias vezes que não gostava, mas eu gosto. E ela me ajudou em, em- em muitas conquistas na vida, sem dúvida. E Você por está há isso eu quanto levo tempo lá, Fábio? 17 anos. Nesse mês de março eu fiz 17 anos. Né? Com E é, isso eu e é tenho. uma, é uma empresa extremamente politizada, então você passou por diversos tipos de governo, teve que aguentar muita coisa mesmo, né? Com certeza. E a gente, infelizmente, é muito politizada, mas é uma empresa extremamente estratégica, né, pro nosso país. Eu quis tocar nesse assunto da empresa mais para mostrar assim, que eu tenho uma vida, uma rotina como a grande maioria, né, da população brasileira, aquela rotina de acordar cedo, de trabalhar, voltar no final do dia, né, e mesmo nisso eu consegui ali, a partir de determinado ponto da minha vida, mudar o foco dos meus hábitos alimentares, né, e da questão da minha saúde. Não foi Mas, fácil. mas Fábio, não foi uma doença, não foi algo, foi porque você, o que que te ligou, assim, o que que Sim, foi? eu sempre fui uma pessoa assim muito magra mesmo, né? Os amigos sempre brincavam comigo porque eu sempre fui muito magro, muito fininho, fraco. Futebol, assim, o pessoal sempre brincava muito e com esse detalhe. E aí, a partir assim, de eu notei uns 26, 27 anos, eu fui ganhando mais peso, ficando mais desleixado, né, com saúde. E, e aí, assim, quando eu entrei nos 30 ali por volta dos 33, 34, eu já estava um pouco incomodado, né? Eu já estava bem acima do peso e procurei algumas vezes médicos e nutricionistas para tentar fazer algumas mudanças assim, para emagrecer e sempre naquele método convencional, né? Ah, vou te passar aqui uma dieta, você vai seguir esse plano aqui, você vai voltar aqui daqui a 15 dias, você vai comer de 3 em 3 horas, o café da manhã é uma refeição muito importante, assim, aquela coisa bem convencional, né? E cada vez que eu ia, era aquela empolgação no começo, não dava certo e eu voltava a me frustrar. E deixava, largava, né? Em 2016, eu procurei um endocrinologista muito famoso aqui em Brasília, eu não vou falar nome, mas assim, me deixou. Ele me passou alguns medicamentos assim, bem pesados. Eu fui assim, porque o renome dele era muito, muito grande aqui, né? Um médico bastante renomado para emagrecimento. E eu fui na melhor das intenções. E aquilo não me fez muito bem, assim, me provocou uma crise de ansiedade muito grande. E eu emagreci bastante. Eu emagreci coisa assim de 10 quilos em 20 dias com a medicação, né? Eu não mudei a alimentação, foi o que me deixou muito mais assim, né, perguntando, né, como que é isso? Falei, não, acho que não tá sendo legal não. E não demorou muito, passou ali coisa de um mês, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, assim, procurei meu cardiologista e que conhece o meu histórico, assim, de saúde e falou, olha, realmente esse tipo de medicamento aqui pode, para determinadas pessoas, pode ser uma bomba, né? Eu acho que ele
Acho que faltou um pouco de prudência da parte dele, ele não pesquisou direito seu histórico. Né? E aí acabou que eu ganhei o peso todinho de novo e eu tinha prometido para mim mesmo que essa era a última vez que eu me preocupava com isso. Falei, não, não quero saber disso não, eu vou deixar a vida como é, vou tomar minha cerveja, vou sair, vou me divertir, se eu tiver de engordar, eu vou engordar, não quero saber não quero me preocupar com isso mais não. Isso em 2016. Né? E aí, no final do ano, no ano E só seguinte, para, diga-se de passagem, eu estava junto nessa cervejada toda aí. tava junto mesmo. Não, todo esse processo aí você tava junto. Eu me lembro até de um grupo que você criou uma vez, eu, você, alguns amigos, o seu cunhado, que tá aí ouvindo a gente certamente, e pra gente criar, assim, era um grupo assim com a melhor das intenções, né, pra gente ter bons hábitos, mas esses hábitos assim que de alimentar ali de 3 em 3 horas, aí vamos ver quem mostra mais resultado de emagrecimento e tal. Sempre era o que eu acho mais assim disso era que a gente ficava se cobrando, né? Sempre se cobrando com isso e não deixava de realmente de viver e tal. Enfim, quando chegou no ano seguinte, um amigo meu do futebol, ele teve o Guilherme, e eu acredito que ele também esteja aqui, porque eu falei para ele sabe a importância que ele teve para mim nesse processo todo. Ele teve um problema assim, era amigo de futebol, e aí alguns anos atrás, ele teve que fazer uma artroscopia, e não teve uma recuperação muito boa, e ele também ficou um pouco mais pesado, e um médico pegou e falou, olha, se você continuar nesse jogando futebol com esse peso que tá, você vai comprometer a sua saúde. Né? Isso, ele pegou e parou de jogar futebol, ele resolveu parar de jogar futebol há um tempo mesmo, e aí lá na vida dele ele encontrou um outro amigo que conhecia a low carb, influenciou ele, e aí eu encontrei com esse amigo, eu fiquei assim uns 5 meses sem encontrar com ele, quando eu encontrei ele estava transformado. Né? Uma pessoa mais magra, uma pessoa mais forte, mais bonita. Eu, Guilherme, me diga, agora você vai me dizer o que é que aconteceu com você. E ele falou, não, Fabinho, eu vou te falar e tal, vou te passar minhas fontes de leitura. A gente se encontrou no casamento do primo dele, que é um amigo em comum. Ele vou te falar, vou te passar aqui as fontes de leitura que eu, que eu tive. E eu estou à disposição também. Estou fazendo exercícios funcionais por meio de um aplicativo. Aí eu peguei. Bom, primeira questão do exercício funcional, isso é uma coisa interessante, assim, porque eu sempre vi a galera fazendo CrossFit, galera fazendo exercício sozinho, né? E nunca acreditei muito naquilo. Eu ia para academia para fazer musculação e porque eu achava que eu tinha que ir, porque eu achava que era bom para fortalecer a musculatura para o futebol e amenizar algumas coisas. E eu fazia. Nunca fui feliz em academia, não gosto do ambiente, não gosto dos exercícios, tudo mais, mas eu ia, me forçava a ir. Até que ele mostrou a evolução, toda a transformação que ele teve com um aplicativo de um aplicativo chamado Freeletics, que passa treinos funcionais, assim, é uma espécie de professor mesmo, sabe? Ele busca te conhecer, ele passa o seu exercício seguinte de acordo com o feedback que você dá do exercício anterior, e aí ele vai moldando, assim, os exercícios funcionais de acordo com o seu retorno. E o melhor é que você podia fazer em qualquer lugar, e eu passei a fazer na sala da minha casa. Eu comecei no mesmo dia a mudança de hábitos com relação aos exercícios e à alimentação. Né? A alimentação, como eu te falei, ele me passou várias fontes de leitura, e as fontes de leitura dele praticamente se concentravam no Dr. Souto, no blog do Dr. Souto. Aquilo foi no fim de semana, ele me passou a gente se encontrou no fim de semana, ele me passou na segunda-feira, e naquela semana, eu devorei o blog do Dr. Souto todo, né, com aquela linguagem que ele tem, é uma linguagem que você
ver que é pautado ali na pesquisa científica, né? Mas ele fala numa linguagem para que todo mundo consegue ler, né, o blog dele. Ele consegue mostrar a importância de como a gente está sendo enganado com a alimentação que os meios de comunicação e a indústria alimentícia passam para a gente. Então, a partir dele eu fui conhecendo outras fontes de leitura, Tribo Forte, o Rodrigo Polesso, né? Me ajudou muito também assim na minha mudança. Um blog que eu gosto muito, eu sempre indico, é o do Senhor Tanquinho, que assim, são dois caras muito legais que falam também de alimentação. Procurei muita leitura de receitas, e eu pude ver assim que no fundo se tratava de uma alimentação muito simples, né? Proteína, a gordura natural e a verdura, os legumes, É o que a gente fala, né, Fábio? É bicho e planta. Bicho e Pois é, planta. bicho e planta. E Meio assim, termo. a gente encontra esse tipo de alimentação em todo lugar, né? Em todo lugar que a gente já costumava frequentar, nos restaurantes self-service que eu ia assim, na minha hora de almoço no trabalho, em casa. É uma coisa que está realmente na nossa, nos nossos pratos. Só que a gente acaba negligenciando, a gente acaba ali deixando, caindo assim na comodidade mesmo, né, de comer o que está ali na embalagem, né, que é muito, é prático, é feito para ser prático, é feito para ser bonito, é feito para realmente chamar atenção. Não foi uma mudança assim fácil, né? Eu no primeiro dia que eu mudei, eu lembro que eu cheguei no meu trabalho e estava tendo uma festinha de aniversariantes do mês, né? E aquela mesa cheia de salgadinhos, de bobos, de tudo. E assim, falei, não, eu vou resistir. Eu comecei a minha mudança, né? E eu consegui, assim, eu tracei metas, desde então eu venho sempre traçando metas para não cair assim no esquecimento. A primeira meta assim, para mudança foi de 90 dias de foco, na low carb, foco nos exercícios. E, assim, foi realmente a melhor coisa que aconteceu, né? Para mim, porque eu tinha um percentual de gordura de 30,4, isso no dia 7 de abril de 2017. Eu estava pesando 84,6 para 1,70 m de altura. Cada um faz as contas aí e vê o tanto que esses números são absurdos. Eu sempre, assim, as roupas de trabalho enganavam. Eu até tinha assim, uma barriga muito maior, uma pança muito maior do que o que aparentava, mas era realmente uma coisa assim, que tava me preocupando, né? E a coisa foi acontecendo naturalmente. Quando eu consegui vencer esse período de 90 dias que eu estipulei, eu estava com 15 quilos a menos na balança, né? Eu não perdi nada de massa magra. Isso tudo eu fiz acompanhando com bioimpedância, fazendo tudo bem certinho, assim, para realmente ter uns números confiáveis, né? E o tempo foi passando. Eu coloquei assim como hábito 3 vezes por semana fazer meu exercício físico lá no funcional pelo aplicativo, pelo Freeletics. E aquilo, quando eu terminei os 90 dias, eu já estava assim, falei, não, peraí, 3 dias é muito pouco. Eu quero mais, eu quero treinar mais, eu tô gostando disso. E não era nunca foi por vaidade. Acho que quem me conhece assim próximo, você que me conhece próximo, sabe que não foi por vaidade. As coisas foram acontecendo naturalmente, né? E eu fui vendo assim que tava ficando muito melhor. Sem aquela barriga exagerada, é,
acho que assim, um estímulo, quando eu vi tudo que aconteceu com o Guilherme, né, eu sempre me preocupando com aquilo, eu tinha acabado de ter a minha filha na vida, ela tinha 4 meses de nascida, e eu sentia que eu precisava mudar por ela, né? E era assim, por coisas básicas, abaixar para você brincar com ela no tapete na casa, tudo isso já estava assim, realmente ficando comprometido, né? Então, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O tempo foi passando e eu cheguei em dezembro com 8 meses, né? Como eu comecei em abril, quando eu cheguei no Natal, eu estava com 18 quilos, 19 quilos a menos na balança. E isso, eu volto a repetir, 19 quilos na balança sem perder massa magra. Eu ganhei massa magra nesse período. E comendo comida de verdade, né? Treinando sem nenhum tipo de equipamento. Me alimentando sem nenhum tipo de suplemento. Não tem whey protein, não tem nada. Mudei realmente com a alimentação, né? E aí eu estava em dezembro de 2017, eu estava com um percentual de gordura de 15, né? Caí então de 30,4 para 15,4. Quando eu completei um ano de freeletics e low carb, eu cheguei a 10% de gordura corporal. É uma coisa assim que realmente eu vou te dizer que eu não esperava e aconteceu de uma forma absolutamente natural, né? Eu não tinha uma dieta assim daquilo. Não, eu vou programar meu dia. Eu vou comer na hora do almoço isso, isso e isso. Eu vou comer na hora da janta isso, isso e isso. No lanche da tarde, não. Foi natural, era natural. Eu me servia com o que tinha disponível para comer comida de verdade. Carne, frango, peixe, ovo, E você queijo, comia, salada. Fábio, você Hã? comia quando tinha fome. E É, aí acabou entrando o jejum. O que que você me fala isso. do jejum? O jejum ele entrou bem no começo, sabe? Uma semana depois que eu comecei, eu voltei a almoçar com o Guilherme. Eu não sabia dos benefícios do jejum. E ele me contou que estava fazendo alguns jejuns, estava conseguindo fazer alguns jejuns mais longos, e aquilo me assustou, né? Eu falei, não, esse negócio de jejum pode ser perigoso. Ele falou, ó, Ele me passou outras fontes de leitura, também Dr. Souto, também Tribo Forte. E aí eu comecei a ler e assim, primeiro eu dei um tempo, eu fui retardando um pouco mais o que eu comia no café da manhã, até que chegou um ponto que eu cortei o café da manhã. Esse hábito de não comer nada de manhã já virou realmente uma rotina. E aí, nessa mudança, eu fui sentindo que eu sentia menos vontade de comer, né? Eu fazia aquela refeição que me saciava e ficava bem, assim, foi uma coisa tão libertadora que eu não tinha que ficar pensando em comida. Quando eu estava trabalhando, eu não tinha que ficar pensando em comida, sabe? E eu fui vendo que, naturalmente, que eu podia deixar para comer só quando eu queria. É, assim, ou então, realmente, porque comer tem a questão social, né? Então eu deixava para comer quando eu me encontrava ali com os meus amigos na hora do almoço, ou com a família em casa à noite, né? Então, às vezes quando eu comecei a implantar jejuns de 24 horas, eu continuava me encontrando com os meus amigos, eu falo, meus colegas de amigos de trabalho, né, na hora do almoço, eu não almoçava, eu estava ali na mesa com eles, não sentia vontade de almoçar, eu estava bem, fazia companhia para eles, a gente conversava, eu tomava um cafezinho e tal, e estava bem, eu voltava para trabalhar à tarde muito bem, sem fome, sem necessidade de, de comer, sem aquela coisa de ficar beliscando biscoitinho no trabalho, aquelas coisas todas, né? Era aquilo que consome a nossa cabeça quando a gente tá assim,
nesses hábitos loucos que a indústria alimentícia quer colocar na nossa cabeça. Então, o jejum intermitente, ele realmente virou um hábito na minha vida também. E me trouxe muitos benefícios. Eu me sinto muito melhor, muito mais disposto quando faço jejum. Eu foquei os meus exercícios físicos para o máximo que eu posso ali de jejum, para finalizar o meu período de jejum. Então, assim, se eu estou 22 horas de jejum, se eu quero me programei para fazer 24 horas de jejum, eu deixava para treinar ali com 22 horas, né, de jejum e sempre me sentindo muito melhor, muito mais forte, muito mais saudável. Então eu treinava firme, tomava meu banho e ia me alimentar, acabava o jejum ali. Muitas vezes eu faço jejuns maiores do que de 24, né, que dura mais de um dia, e eu paro para olhar assim que nesse período eu me alimentei, eu me exercitei 2 vezes, né? Eu fiz o treino do dia que eu não me alimentei e o treino antecipando a refeição do outro dia, né? Coisa que eu nunca imaginava na minha cabeça, era sempre aquela coisa de, peraí, eu acho que eu tenho que comer uma bananinha ou um pãozinho com presunto aqui antes de comer, antes de jogar minha bola, senão vai me faltar energia. Aquela coisa que a gente vai vendo que quando a gente realmente quer mudar assim nosso hábito, nosso foco, a gente vai atrás e vê o tanto que a gente é enganado, né? Verdade. E nada contra, assim, eu não tenho nada contra quem se alimenta assim. Eu fui assim por muito tempo, mas a gente vê que há um caminho melhor para a gente seguir mais saudável, que deixa a gente mais forte. Que é libertador até, né, É Fábio? libertador, é Esse libertador negócio de não porque ter que comer 3 horas. Às vezes eu estou operando aí uma cirurgia que demora 5 horas, aí você vê o pessoal em volta, tudo preocupado, o almoço, sei lá o quê, e você não está nem aí para o almoço. E fiz alguns amigos nessa trajetória, por exemplo, o professor Diego, ele fez 13 dias de jejum. Ele é um ex-obeso, mas obeso mórbido mesmo. Não sei se Aham. você já viu a história dele. Já. E ele parou de fazer jejum desses 13 dias porque a família ficou pegando o pé. Você vai adoecer, porque por ele continuava. E ele contou para mim que quando dava uma certa fraqueza, alguma coisa assim, ele ia malhar, porque o músculo é um órgão endócrino e libera substâncias ali, libera glicogênio e sobe de novo a glicemia da pessoa. Ele disse que chegava a glicemia de 36, que para alguém normal isso é uma hipoglicemia, e ele estava zerado, né? Mas se medisse ali corpos cetônicos, acho que estava na tampa, né? O cérebro, o corpo estava extremamente otimizado porque está usando o combustível que gosta, né? Que a gente evoluiu usando, né? Eu vou aproveitar essa deixa que você falou assim da família do Diego, que ele comeu por causa da família e torcer para que minha mãe esteja vendo, né? Porque a minha mãe é uma que quando eu chego lá que tá aquela mesa pronta e ela fala, meu filho, vamos jantar, vamos almoçar. Eu falo, não, mãe, hoje eu tô bem, tô de jejum. Ela, meu Deus do céu, menino, você fica fazendo esse jejum, você vai até ficar fraco. Mãe, será que agora aqui no canal do Dr. Eurípides a senhora vai confiar um pouquinho mais? Porque o comer, ainda mais sua família tem um pé no Goiás, um pé no Nordeste, tem um amor Sim. à comida, né? Que é diferente e realmente eles não aceitam mesmo, né? E também uma coisa interessante, Eurípides, assim, que eu observei com a mudança foi que eu passei a apreciar mais as comidas, né? A comida passou a ser realmente mais saborosa para mim. O paladar da gente fica, quando eu mudei, assim, o paladar passa a ficar mais sensível, sabe? Assim, a gente, eu tomava cerveja antes
porque eu achava que eu tinha que tomar cerveja. Assim, se você tava num ambiente com um amigo, todo mundo tomando cerveja, eu achava que eu tinha que ter uma cerveja na mão, uma lata de cerveja na mão, uma garrafa de cerveja na mão. Eu comia chocolate porque eu achava que eu não conseguia viver sem chocolate, né? E na verdade quando eu comecei a me alimentar com a low carb, eu passei a ver assim, a sentir mais o gosto da cerveja, apreciar, gostar, assim, a tomar, porque assim, eu não deixei de comer as coisas que eu gosto, sabe? Eu não deixei de comer um bolo de limão com café que eu adoro, não deixei de comer assim um cookie, um brownie acompanhado de café, tomar minha cerveja quando eu quero. Eu não deixei. Mas a gente pode se organizar para fazer essas refeições em um momento mais adequado, não para ser parte da nossa rotina, né? Eu passei a gostar mais desse tipo a sentir mais o sabor, sabe? Então, Não, as papilas gustativas mudam. Por exemplo, hoje eu bebo água com gás como se fosse uma Coca-Cola para mim. Mesmo se eu não pôr limão nela, tá gostoso igual era a Coca-Cola lá atrás, no passado, né? Com as papilas todas mudadas, né? E isso mostra também força de vontade, no sentido de, aqui eu estou no hotel, o café da manhã daqui é maravilhoso, você não tem noção. Eles fazem os pães caseiros, que você olha assim, ele chega a ser amarelo por causa daquela gema de ovo da roça. A Paola vem aqui, ela fica doida, porque vou engordar, não tem jeito. E o que eu estou fazendo? Eu desço com o meu óleo de coco, boto no café, tomo e vou trabalhar. Esqueço. Muitas vezes, quando eu estou com a Paola, eu acabo comendo uma coisa ou outra, porque um estimula o outro, não tem jeito, né? uhum. E força de vontade, gente. Não tem meio termo, não tem atalho, não tem conversa. Tem que abrir as exceções Essa e, questão e, da, e da fazer um força. 90-10, né, Fábio? Inverter. É, essa questão da força de vontade que você falou, acho que assim, a mudança de hábitos, ela gera uma fase ali de adaptação que varia muito, né, de pessoa para pessoa. E para algumas pessoas é muito difícil, não dá para realmente, assim, achar que para todo mundo vai ser igual. Eu fui privilegiado, sabe? Eu tive uma adaptação bastante rápida. E então, nesse ponto, assim, contou muito a meu favor. Mas é uma questão, assim, que vai de cada um, né? Então, de qualquer forma, é preciso ter realmente... Quando a gente quer mudar, quando a gente tem a consciência de que a gente precisa mudar, a gente precisa ter perseverança. Às vezes a gente deixou de se alimentar bem aqui, tá com a consciência pesada, mas aí a questão é realmente focar na próxima refeição e vou tentar voltar. Isso acontece acho que com todo mundo que passa por um processo de mudança de hábito. Não é É, fácil. o professor Diego, ele fala uma coisa assim, Eurípides, cara, eu tenho cabeça de gordo, eu sou gordo. Então, no meu caso, eu não posso comer o primeiro pedaço, que eu não vou ficar no primeiro pedaço, vou comer o bolo inteiro. Então, para mim, não funciona isso de um pedacinho, um pouquinho, uma exceção. Ele é carnívoro estrito e não abre mão disso, porque hoje ele nunca esteve tão saudável, está ganhando massa muscular. Inclusive, ele vai ser um dos que vai aparecer no documentário lá para contar a história dele. Então, assim, é individual mesmo. Aham. Eu cheguei no extremo da minha perda de peso lá na época do coquetel do meu livro, que você lembra, que eu estava fino, fino, Uhum. fino. E chegou um ponto ali, acabou que engordei de novo e estou lutando de novo. E não cheguei ao peso que eu tinha, graças a Deus. Não quero, que eu estava estourando 100 quilos. Eu tenho 1,71, a gente tem mais ou menos a mesma altura. E só que agora tudo consciente.
Eu sei o caminho, não tem atalho, não tem meio termo. Quando eu erro, eu tenho o dia seguinte para retomar. E não tem jeito. Se eu cheiro carboidrato, eu engordo. Não tem É, conversa com carboidrato comigo. realmente, esse processo de oscilação, isso é uma coisa que pode pegar qualquer um. Eu tive um processo parecido depois que eu peguei Covid, né? Eu estava bem, apesar dessa situação toda que a gente está passando no mundo, eu estava conseguindo me alimentar bem, fazer meus treinos bem, até pegar Covid. E aí a perda do olfato e do paladar me fez muito mal. Eu tive uma crise de ansiedade ali com isso, uma nova crise de ansiedade com isso, e me atrapalhou um pouco. E eu tô agora já retomando, voltei com os exercícios bem, assim. Na verdade, a única coisa que eu não parei foi os exercícios. Mas quando a gente não está bem com o corpo, a gente sente que a gente não consegue desenvolver bem os exercícios, né? Se sair bem. E eu estou sentindo agora que eu realmente estou conseguindo, estou fluindo mais, voltei a perder peso e é, é, agora é torcer para que a vacina chegue logo para todo mundo, para a gente voltar, né? Porque essa situação é preocupante, assim, nessa questão do isolamento, todo mundo fica muito preocupado e não está sendo fácil para ninguém. Né? Uma outra coisa, mudando de assunto, que você falou, que estava falando de um ponto que me fez assim, também lembrar alguns questionamentos que eu recebi de alguns amigos durante o processo de mudança. Falou, mas levar esse estilo de alimentação que você leva é muito caro, porque você come muita carne. E aí eu paro sempre para olhar os meus pratos quando eu vou num self-service. Eles pesam menos do que antes, né? Porque eu, na verdade, o que eu fiz, eu não passei a comer mais carne do que o que eu comia antes. Eu não passei eu passei a comer mais gordura natural, porque eu vou direto na carne, que eu vejo que tem aquele pedaço de gordura ali na lateral que vai me fazer bem, que é bom, que vai me ajudar a atingir o nível de cetose. E o que eu fiz foi diminuir o arroz daquela quantidade absurda de arroz que tinha ali, né? Os meus pratos, eu não tive alteração ali na quantidade naquilo que eu gasto com alimento. Né? É, o que eu fiz foi transformar o meu prato. A quantidade de carne continua a mesma. Eu aumentei um pouco a verdura, aumentei um pouco o legume e a salada e tirei o arroz, tirei os grãos, tirei essas coisas que fazem parte, assim, do meu estilo de alimentação atual. Né? E além disso, o fato de eu sentir muito menos vontade de comer durante o dia, isso aí já é uma retirada de custos com comida, né? Eu não tenho necessidade de ficar indo na padaria ali na hora do lanche. Não, eu almoço, eu janto, às vezes eu não almoço e só janto, às vezes eu almoço e não janto, ou às vezes eu não faço nenhum nem outro. E tô bem. Excelente. Mas você falando, agora eu percebi também aonde que eu me perdi aí, que eu estava indo tão bem, foi em março de 2020, eu tive dengue, lembra? Lembro, Eu tava malhando todo dia, eu tava fazendo freeletics também, que você indicou, praticamente 3 vezes por semana, caminhada todos os dias, a pandemia já estava iniciada, mas eu dava volta lá em casa, tem um espaço grande, eu ficava 1 hora dando volta lá em casa, e acho que foi, na verdade, foi março mesmo, que acabou, tive dor no corpo, na dengue, e A não gente até consegui achou que era, mais. a gente até achou que era Covid, né? Achei que era Covid, que eu estava na linha de frente, aí fiquei preocupado com a questão do Covid, fiquei isolado em casa, a Paola só me deixou entrar em casa depois que eu fiz o exame, porque era tudo novo, né? Estava bem no começo do negócio mesmo. E
Eu tive aquela frase, né? Graças a Deus é dengue. Que no começo ninguém conhecia essa doença, né? Aí eu tive a dengue, como eu estava muito bem, nível de vitamina D lá em cima, coisa que eu nunca tive na minha vida. Eu não sabia como subir vitamina D. Gente, fiz dieta e tudo e não subia a minha vitamina D e tal. Que eu também tive esse efeito sanfona. Você lembra da época da dieta Duca? Que eu emagreci pra caramba Aham. também, ganhei de novo. E meu HDL sempre baixo. E aquele negócio, gente, mas como é que sobe HDL? Eu não sei mexer com isso, não dou conta. Hoje meu HDL já está num nível legal. Então, aí o André, ó, oi Dindo, é o Dedé, tá te mandando abraço aí, ó. Beijo, meu amor. Deus te abençoe aí. Então, vamos dizer assim, é um ciclo virtuoso. Uhum. Você começou com seu amigo, que alguém começou com ele, e depois chegou em mim, algumas pessoas já influenciaram. A minha irmã, o João Ricardo, tá fazendo low carb, viu? É bom você saber isso. Que Ah, ele tá zoando aí, mas ele entendeu que aquele pão líquido que ele toma quase todo dia não tem como, né, emagrecer, perder aquela barriga. E esse ciclo virtuoso mudou até meu jeito de lidar com doenças, com pacientes, e melhorou minha medicina, me fez buscar a nutrologia. Hoje eu faço pós-graduação em nutrologia, tudo por causa disso, dessa origem aí, que você faz parte dessa origem. Então, por isso que eu falei, faço questão de fazer uma live contigo, ó, o João Ricardo, os finais de semana, pão líquido. Mas era todo dia, já é uma mudança, né? Já é uma mudança de paradigmas aí, até para o João Ricardo. é, eu fico muito feliz de ver os resultados que tudo isso provocou na minha vida. Quando eu voltei, assim, eu esperei um tempinho para fazer a minha consulta com o cardiologista, que, a colega está perguntando que o pão líquido é o quê? O pão líquido que é a cerveja. Quando eu voltei com o meu cardiologista para fazer os meus exames normais, né? E, nossa, que satisfação de ver assim que os meus assim que as minhas taxas estavam todas ótimas, melhor do que eu quase nem me lembrava de ter antes, né? Só quando eu era realmente adolescente. Eu costumo brincar assim que eu quarentei na quarentena, eu fiz 40 anos no ano passado, e eu me sinto uma pessoa de 40 anos muito melhor do que quando eu tinha 20, né? Em questão de termos de forma física. Então, eu espero realmente continuar nessa toada, nesse caminho de saúde, de esporte, e agradecer a Deus que me deu saúde para poder correr atrás, seguir nesse caminho. Maravilha. Meus convidados, eu sempre peço, você já deu algumas dicas, né? Mas livros que mudaram sua vida, pode ser do tema, fora do tema. O que você tem para me falar aí? Eu vou fazer o jabá do Papo de Reto, né? Claro, eu acho que eu faço esse jabá porque é também um livro que me enche de orgulho de ver que assim, você conseguiu, né? A gente sabe o trabalho, o esforço, a sua dedicação. E, cara, tem uma lista bem grandinha de livros, assim, que mudaram a minha vida. Eu, como sou uma pessoa que gosto muito de ler sobre história, sobre política e estudei isso na minha vida, eu acho que eu tenho uma vertente para esse lado. Eu indico para todo mundo todos os livros do Gael Garcia Marques. Para mim, o maior escritor que já existiu nessa terra. 100 Anos de Solidão, para mim, o maior livro deles.
dele e aproveitando assim que mais recentemente eu estou focando muito no livro de um autor por quem eu me encantei, que é o Ken Follett. Indico a todos. Leituras maravilhosas assim, de ficção histórica lindas que ele faz. São livros que me ajudaram muito nessa quarentena, né? Tenho lido bastante assim nessa para tentar achar fortalecer, né, no meio disso tudo. E então acho que dois caminhos aí, três caminhos, né? Três opções de livros que são muito importantes para mim na minha trajetória, assim, no meu gosto pessoal. Maravilha. E algum podcast novo, diferente, que você tenha escutado aí? Porque os podcasts que você me indicou, todos influenciaram. Então, vai que você está ouvindo um novo aí, eu não estou sabendo. Não, de saúde eu continuo realmente ouvindo o do Tribo Forte e o Papo de Reto, né? Mas dos podcasts eu ouço muito mais, assim, eu ouço muito podcast, mas são na área de humor, de política, Mas de... pode falar, não tem problema. Bom, falar aqui também de um podcast de uns amigos lá de Fortaleza, que se chama Indo e Voltando. É um podcast de muita avacalhação, sacanagem, brincadeira. É uma coisa muito divertida, eu adoro. Gosto muito de podcasts de política, Medo e Delírio em Brasília, o Foro de Teresina, da revista Piauí, o da Folha, né, o Café da Manhã da Folha. Esse é mais assim, é mais suave, é mais assim, tem uma pegada de comentários também, mas é mais informativo. Os outros são mais assim na linha política que eu sigo na minha vida, uma influência mais pro lado da esquerda, né? Que eu sigo mais assim, a minha preferência mais. Mas também tem muita coisa boa que eu gosto de ouvir, por exemplo, os Infiltrados no Cast, é um blog, é um podcast de um rapaz negro que fala muito da luta negra, né, contra o racismo estrutural. É um podcast que eu gosto bastante. Então, é isso. Eu gosto realmente muito de podcast. É uma coisa que é uma tendência, né, que tá tomando de conta. Eu acho muito divertido. Maravilha. Quer deixar algum recado final para o pessoal? Como que o pessoal te encontra? Tem algum projeto futuro aí que você quer falar só para a gente aqui? A gente, bom, eu sou uma pessoa, um CPF comum, né, que estou participando aqui com muita honra, com muita alegria de estar aqui. O meu perfil no Instagram, inclusive, é fechado. Então, eu realmente adiciono as pessoas que eu conheço e com quem eu tenho assim uma afinidade maior. Os meus projetos de vida, eles são muito assim focados mesmo na família, né, nos amigos, levar uma vida leve. Esse é o meu projeto de vida. Eu não tenho nada assim